Fala galera, hoje vamos ver um jovem com um corpo divino sendo o mais reconhecido de sua temível vila, transformando-se em condenado à morte. O nome do anime é Hell's Paradise e nesse vídeo contém spoiler. Você está no Anime X, seja muito bem-vindo, já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade do canal. E bora! O anime começa mostrando uma gota de sangue pingando em uma flor e logo em seguida podemos ver algumas cabeças decapitadas. É mostrado uma espada na nuca de Gabimaru. Ele será o próximo a ser decapitado, enquanto alguns homens iriam assistir a cena. E antes de ser decapitado, o homem pergunta se o Gabimaru tem algumas últimas palavras, mas ele diz que não. O homem então inicia sua sentença e tenta cortar sua cabeça, mas não consegue. Não foi na primeira tentativa e nem nas seguintes. E depois de muitas tentativas, a sua espada acaba quebrando, deixando todos ali assustados. Gabimaru questiona o porquê ele não consegue morrer e que ele não tem apego à vida. Nisso é mostrado uma das suas memórias em cima de diversos esqueletos. Ele pensa que já matou diversas pessoas e não espera ter uma vida longa. Depois dessa sentença fracassada, o jovem está sendo interrogado por uma moça que fala que ele foi criado na vila de Yagakuri como ninja e desde pequeno estuda técnicas de assassinato. Enquanto ela vai anotando tudo, ela chega a comentar de ser um treinamento pesado e que muitos acabam perdendo a sua própria vida, mas os sobreviventes desenvolvem corpos sobre-humanos e ela diz que quebrar uma espada com um corpo para ele é algo bem simples. Do outro lado aprisionado, Gabimaru fala que é tipo isso e que um incompetente como aquele homem não vai conseguir feri-lo, que ele nem precisou usar ninjutsu. A moça pergunta se ele sabe usar e se ele pode mostrar para ela. O jovem pergunta o porquê e ela acaba falando que é por uma curiosidade pessoal. Ele diz que não vai rolar. Depois disso, é mostrado o homem que iria assistir a morte de Gabimaru pedindo para queimá-lo na fogueira e estão amarrando o jovem e colocando madeiras ao redor dele. A fogueira é uma punição reservada para aqueles que cometem incêndios criminosos e que é uma dor inimaginável e que em alguns casos o condenado é morto antes da execução por gesto de piedade. Então, com uma lança tentam acertar o Gabimaru e mesmo amarrado, a lança acaba se quebrando. Vendo tudo isso, decidem já colocar fogo no jovem. Todos ficam ali olhando para ver se enfim vão conseguir matá-lo. E bom, não deu muito certo e novamente ele foi aprisionado. Ele fala com a mesma mulher e diz que não está tentando resistir e até fala que está torcendo para morrer. E ele até pede roupas para a moça e ela fala que o trabalho dela é relatar eventos e ela está bem trabalhando assim. O Gabimaru decide falar um pouco sobre o seu passado e fala que ele não é tão interessante. Ele não sabe sobre os seus pais e que eles foram mortos pelo chefe da vila quando ele era criança. Ele não sabe o porquê disso e não liga para o fato. Sobre seus sonhos, ele não tem nenhum e que ninjas não possuem grandes propósitos. Nisso, vemos uma cena dele com 3 cabeças decapitadas. E o porquê dele foi capturado é porque ele tentou deixar a vila e foi pego durante o trabalho quando seus colegas o traíram. E que isso tudo pode ter sido armação do chefe da vila, pois a vila não deixa que ninguém saia. A mulher pergunta por que ele tentou deixar a vila e ele acaba não respondendo. No outro dia, o homem das sentenças agora quer matar o Gabimaru, sendo rasgado ao meio por touro. Nessa sentença, suas pernas são amarradas aos touros e nessa morte, o corpo da pessoa é rasgado até o peito. Com o jovem todo amarrado, inicia novamente a sua execução. Colocam fogo nas costas do touro para ele poder correr, porém, novamente sem resultado. O homem que dá as sentenças fala que vão perder sua moral e fica bem irritado com isso e pede mais touros. A mulher vai até o Gabimaru e diz que é curioso ele falar que quer morrer, mas para ela o jovem parecia estar resistindo. E ela pergunta novamente o porquê dele ter deixado a vila. O homem da corte fala para deixar de lado o relatório da moça e que devem matá-lo logo. Porém, ela fala que está fazendo o seu trabalho. Nisso, o Gabimaru fala que foi por pura besteira. Ele comenta sobre ser o melhor de Yagakuri, que ele tinha o reconhecimento do chefe da vila e a mão de sua filha. Porém, a filha dele era chata, inocente, despreocupada e mimada, e que virou a sua vida de pernas pro ar. Nisso, vemos cenas dela falando para ele tirar o sapato ao entrar, que ele tem que rezar todos os dias, agradecer pela comida e pelas vidas que tomaram para se alimentar. E isso fez com que ele se cansasse dela. Essa vida ia acabar com o seu talento. Ele então foi conversar com o chefe da vila, que fala que não tem como convencer o jovem do contrário, mas se ele poderia fazer um último trabalho. Porém, resultou ele sendo
sendo capturado. Gabimaru sabia que era uma cilada, ele até vê ninjas no teto rindo dele ao ser capturado, porém ele sabia que se fugisse seria seguido por toda parte e que foi burrice da parte dele desafiar o chefe da vila, por isso ele nem resistiu e a mulher anotou tudo que foi dito por ele. Ao anoitecer, a mulher e um homem estão andando por um corredor. O homem diz para a mulher que ela não deveria se envolver com Gabimaru, o vazio, um homem vazio por dentro, sem sangue ou lágrimas, e que ele matou 20 homens ao tentar prendê-lo, e que todos os ninjas de Hagakure consomem um elixir da vida, vindo de Shinsenkyo. Ela pergunta se ele tem certeza disso, e se ele é vazio, por que ele resistiria tanto ao ponto de matar 20 agentes. Já interrogando Gabimaru, a moça pergunta dele querer morrer, mas parecer que ele estava resistindo. O jovem reflete que ela tem razão e se questiona o porquê ele não morre logo, e ele pensa em acabar com tudo isso amanhã. No outro dia, na sua execução, o jovem está em chamas e a sua execução foi por fervura. Exigiu uma grande quantidade de óleo, porém ele sai andando como se nada estivesse acontecendo. Até algumas pessoas que estavam por perto acabam se queimando, e ele sai caminhando e se questiona por que ele não morre, porém porque ele estava resistindo, já que ele não tem nada nesse mundo e ele deveria estar vazio. O homem da corte está completamente assustado do jovem não morrer. A mulher fecha o seu diário e fala que já iniciou os preparativos e que ela está pronta a qualquer momento. Gabimaru está sendo guiado pelo homem da corte e seus auxiliares. Ele pergunta qual vai ser a execução de hoje e que ele já está cansado disso tudo. O homem da corte fala que finalmente vai acabar. Chegando em uma sala cercado por homens, está a mulher que o interrogava. O homem da corte fala que a mulher não é apenas uma inspetora, que ela era uma testadora de espadas enviada diretamente do Edo. Seu nome é Sajiri Yamada Azaemon, a executora decapitadora Yamada Azaemon, que é o nome do clã popular dos Ronins do clã Yamada, que são testadores de espadas e executores há várias gerações. São mestres espadachins especializados no teste de espada, capaz de decapitar apenas com um único golpe qualquer pessoa. Gabimaru está surpreso por ver uma mulher, Azaemon. Sajiri fala que ela é encarregada pela execução e fala que o jovem queria alguém capaz de matá-lo e ela realizará esse desejo, o que deixa o jovem assustado, e ele consegue até imaginar a sua cabeça sendo decapitada, o que faz ele colocar a mão no pescoço assustado. Suando frio, ele liberta suas mãos. O homem da corte pede para matá-lo. Em questão de milésimos, Sajiri está nas suas costas e tenta cortá-lo, porém ele acaba se esquivando dela e percebe que seu pescoço está sangrando e que por pouco ele não morreu. Sajiri vai para cima de Gabimaru, que se esquiva novamente, saltando e se questionando dele não querer morrer, e ela comenta que nesse trabalho ela aprende a identificar o que as pessoas sentem quando estão prestes a morrer, e que a verdadeira natureza da pessoa é refletido na sua lâmina, o que mostra a cara do jovem na lâmina assustado. Sajiri fala que uns mantêm a pose de corajoso até os momentos finais, outros imploram por clemência e alguns mentem para si mesmo dizendo que já aceitou a morte. Ela também diz que existe sim um vazio nele, ainda mais depois de ouvir a sua história, mas ele mentiu e que ele tem apego à sua vida e que ele ama sua esposa e que ela é a sua razão de viver de verdade. Nisso, ele tem flashes de momentos com sua esposa, ele rezando, agradecendo pela refeição, e sua esposa fala que eles devem proteger esse lado normal da vida para que possa viver como um casal normal. Depois dessas memórias, o jovem se irrita e pega a espada de um homem e vai para cima de Sajiri, que por sua vez se defende, e um de frente para o outro, Sajiri pergunta por que ele mente para si mesmo e que ele não morreu esse tempo todo por causa de seus sentimentos por ela. Nervoso, Gabimaru manda Sajiri se calar, que ela não faz ideia de qual mundo ele vivia e que ele está vazio. Nisso, ele tem outra memória sentado e sua esposa falando que ele não é vazio, porém ele acha que o apelido combina com ele e que ele já se acostumou com coisas terríveis. Sua esposa o abraça e fala que não é verdade e que Gabimaru é gentil e que o jovem foi o único que não ficou enojado com o rosto dela, já que ela tinha uma marca nele. Ela fala que em Hagakure, homens são soldados e mulheres dão à luz e que eles não têm direito de viver como pessoas normais. E ela conta o que aconteceu com seu rosto. O seu próprio pai a queimou para acabar com o sonho dela de ter uma vida normal. Porém, ela diz que não é tão fácil calar o coração de alguém. Então, ela beija ele e ele acaba ficando envergonhado
envergonhado. Ela até brinca falando que alguém assim não poderia estar vazio. Voltando na luta, o jovem diz que é um monstro, que pode imitar os humanos, mas nunca será como eles. Nisso, vemos outra memória dele chegando com dinheiro e cheio de sangue, mostrando para sua esposa. E depois disso, ele reflete que vai parar de ganhar a vida matando pessoas e que vai viver uma vida tranquila. Ele então vai falar com o pai da sua esposa, o chefe da vila, que não iria matar mais ninguém, que gerou ele sendo capturado. Na batalha, ele grita que tudo isso é impossível, para de relembrar as memórias e vai atacar Sajiri. Porém, por um breve momento, ela fala que é possível e mostra o perdão oficial assinado pelo shogunato. E com isso, ninguém pode feri-lo, nem magistrado e nem a vila. Porém, vem com uma condição, que ele acompanhe ela até o outro mundo. Ele pergunta se o outro mundo é o céu, e se ela tá dizendo para ele morrer, que ela fala que não, e diz que existe uma terra de muita fertilidade e alegria, onde não há dor. Shinsenkyo é uma lenda ancestral que já recebeu vários nomes: paraíso, outro mundo, céu. Eles pensavam que ficava a sudoeste, depois do reino de Ryukyu, e eles acabaram encontrando, e lá flores e borboletas dançam, belíssimas vozes se espalham seu canto, e que lá pode-se encontrar o elixir da vida, que dá na imortalidade. Shogunato enviou homens para o local para obter o elixir, porém apenas um barco com flores voltaram, e com um pedaço de corpo. Outras 5 expedições foram enviadas, mas nenhum homem voltou. Gabimaru fala que isso parece conto de fadas, e Sajiri fala que todos pensavam que era, até ver aquilo. Shogunato acha que o elixir deve estar lá mesmo, para reunir pessoas descartáveis para a próxima expedição, que seriam vários condenados à morte, e que quem trazer será recompensado com riquezas. E Sajiri conta que ela estava ali procurando candidatos com potencial e com vontade de viver. Ela fala que a sua esposa ainda está em Yagakuri, e que ela se isolou de todos e não falou mais nenhuma palavra depois que ele foi capturado. Então ela pergunta se o jovem tem interesse, e que essa é a única maneira de encontrá-la. O homem da corte interrompe a conversa e fala que isso é besteira e que não vai soltá-lo, que ele é um condenado e vai morrer, e se ela interferir, vai também. Por um momento, cai uma lágrima do rosto do jovem, e ele pergunta se ela queria ver o ninjutsu dele, que deixou o garoto em chamas, e alguns segundos depois, todos os homens da corte estão mortos. Sajiri rende o mandante, e Gabimaru diz que topa a proposta e o que ele deve fazer. Ela fala que primeiro eles devem ir até o Edo. Ele pergunta por que já não ir direto para a ilha, já que o Edo era fora de mão. Sajiri diz que se ele não gostou, ele pode cancelar o acordo, mas Gabimaru diz que topa qualquer coisa que ela propor, que ele pouco se importa de enfrentar condenados em uma ilha. Ele vai voltar de lá vivo por sua esposa. E esse é apenas o primeiro episódio de Hell's Paradise. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta se querem a parte 2. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente fica por aqui, obrigado por assistir, valeu e até a próxima.